Você já parou para pensar que uma única noite pode mudar completamente o destino de dezenas de pessoas? Imagine estar em um lugar simples, esquecido, e de repente sentir que o ar fica pesado, o coração dispara e algo invisível começa a acontecer diante dos seus olhos. Foi exatamente isso que ocorreu quando 9 profecias foram liberadas pelo Espírito Santo. Palavras que atravessaram o tempo, palavras que não morreram, palavras que continuam vivas hoje, esperando alguém como você para recebê-las. Cada uma delas foi como uma chave, capaz de abrir portas impossíveis, reconstruir vidas destruídas, restaurar famílias e até transformar cidades inteiras. 9. Profecias do Espírito Santo. Que podem transformar sua fé, eu preciso te dizer. Talvez uma dessas 9 profecias seja exatamente a resposta que você tem buscado em silêncio, quando ninguém mais te escuta. Por isso, fique comigo até o final. Porque se você tiver coragem de ouvir, pode descobrir que este vídeo não chegou até você por acaso, mas porque o céu decidiu falar diretamente com a sua vida hoje. A noite estava pesada. O vento frio atravessava as frestas da pequena igreja de madeira. Os bancos rangiam, as lâmpadas oscilavam, como se estivessem prestes a se apagar. O pastor subiu ao púlpito com passos lentos. Os olhos marejados denunciavam o peso que carregava em silêncio. Ele não começou com saudações. Não havia voz animada, apenas um desabafo quase sufocado. Senhor, se o teu espírito não se mover hoje, eu nunca mais subo aqui. A frase ecoou como um ultimato. O povo se entreolhou em silêncio, alguns riram de nervoso, outros abaixaram a cabeça. Ninguém esperava que, segundos depois, algo invisível mudaria para sempre aquele lugar. Um silêncio sobrenatural tomou o ambiente, mas não era um vazio comum. Era como se cada respiração ficasse mais densa, cada batida do coração acelerasse sem razão. Pessoas começaram a chorar sem saber o motivo. Outras sentiram um calor percorrer o corpo como se estivessem sendo abraçadas. Até os mais céticos, que só tinham ido para cumprir tabela, foram invadidos por uma sensação inexplicável. O ar parecia tremer. Foi quando a primeira palavra veio. Naquela noite, 9 profecias foram entregues. 9 chaves que abriram portas invisíveis e transformaram destinos. Palavras que não ficaram presas no passado, mas continuam vivas até hoje. E é por isso que você está aqui. Talvez uma dessas palavras seja exatamente a resposta que você pediu em silêncio, no meio da sua dor, quando acreditava que ninguém te ouvia. Agora, eu preciso te perguntar. Se houvesse algo capaz de restaurar sua fé, reacender sua esperança e mudar o rumo da sua vida, você teria coragem de ouvir até o fim? Primeira profecia. Não temas, eu estou contigo. A primeira palavra não veio em gritos nem em expressões exageradas, mas como um sussurro firme que parecia atravessar cada parede invisível que havia dentro daquelas pessoas. Não temas, porque eu estou contigo. Alguns não entenderam de imediato, mas para quem estava vivendo em silêncio com o coração esmagado, aquilo soou como um socorro. No fundo da igreja, quase escondida na última fileira, havia uma jovem de cabeça baixa, mãos frias e olhar vazio. Ela havia decidido que aquela seria sua última noite. Não via sentido em continuar, não via propósito em respirar. Carregava o peso da solidão, das rejeições, das palavras cruéis que lhe disseram tantas vezes. O mundo parecia pequeno demais para abrigar sua dor. Ela entrou naquele culto como quem procura apenas um último lugar para descansar, mas não esperava que sua vida fosse ser interrompida por uma frase. Quando escutou, "Não temas, porque eu estou contigo", foi como se o chão tivesse se aberto e, ao mesmo tempo, mãos invisíveis a segurassem para não cair. Aquelas palavras não foram apenas ouvidas,
foram sentidas em cada fibra da sua alma. Ela caiu de joelhos. O pranto que antes era de desespero se transformou em um choro de alívio. Era como se o Espírito Santo tivesse se aproximado pessoalmente e colocado os braços ao redor dela, dizendo: "Você nunca esteve só, mesmo quando acreditava que estava." Naquele momento, ela entendeu que o vazio não era ausência de vida, era espaço para que Deus pudesse entrar. Essa promessa não foi apenas para ela, foi para todos que já se sentiram abandonados. Quantos de nós carregamos sorrisos no rosto enquanto por dentro estamos quebrados? Quantos vivem o peso de acreditar que ninguém se importa, que ninguém enxerga a dor escondida? Essa primeira profecia veio como resposta para cada coração cansado. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10 ecoa o mesmo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo, escrito há milhares de anos, continua tão vivo quanto naquela noite. Porque a palavra não é apenas história, é vida. A voz de Deus não fica presa em páginas antigas. Ela atravessa séculos e chega até você hoje, exatamente no momento em que precisa. Essa é a beleza do Espírito Santo. Ele fala em tempo real. Ele toca o coração onde ninguém mais consegue alcançar. Ele traz esperança quando tudo o que resta parece ser desistência. Pense em quantas vezes você acreditou que estava sozinho. Quantas vezes foi dormir chorando no travesseiro, sem coragem de contar a ninguém. Quantas vezes pensou em desistir porque não havia mais força para lutar. Agora imagine que cada uma dessas lágrimas não caiu em silêncio, mas foi recolhida por aquele que prometeu estar presente. Talvez você nunca tenha escutado uma resposta. Talvez tenha acreditado que Deus se calou. Mas e se aquela sensação que você teve de que algo ou alguém ainda te segurava de pé quando tudo dizia que você iria cair, fosse exatamente a prova de que Ele estava contigo? Essa primeira profecia não é uma frase bonita para decorar. É um convite para se entregar. É a declaração de que você não precisa mais carregar sozinho aquilo que te destrói por dentro. A jovem que entrou na igreja pronta para encerrar sua vida, saiu dali com nova esperança, porque entendeu que não caminhava só. Ela não foi a única. Muitos naquela noite sentiram como se o Espírito tivesse chamado cada um pelo nome, lembrando que o medo não tem poder quando a presença de Deus é real. E agora eu falo diretamente com você. Se nesse exato momento o medo ainda te prende, se a solidão ainda te sufoca, se as memórias ainda te atormentam, escute essa mesma voz dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Essa promessa não tem prazo de validade. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa o tamanho da escuridão, a presença de Deus continua sendo luz sobre sua vida. Você já se perguntou quantas vezes acreditou que não teria forças para continuar, e mesmo assim continuou? Não foi por acaso. Foi porque alguém maior te sustentou, mesmo quando você não percebeu. E é isso que essa primeira profecia revela. A vida pode tentar te esmagar, as vozes podem tentar te calar, mas existe uma voz mais alta, uma presença mais forte, que não permite que você seja vencido pelo medo. E eu preciso te perguntar agora: se o Espírito Santo tivesse algo para dizer diretamente a você hoje, teria coragem de acreditar que Ele está falando exatamente agora? Segunda profecia: o que foi destruído eu reconstruirei diante dos teus olhos. A segunda palavra não veio em forma de promessa distante, mas como uma sentença de esperança liberada do céu. O que foi destruído eu reconstruirei diante dos teus olhos. No instante em que essa frase foi declarada, muitos não compreenderam sua profundidade. Mas uma mulher na terceira fileira não conseguiu se conter.
Seu corpo começou a tremer e lágrimas grossas escorreram pelo rosto cansado. Aquela frase parecia escrita exclusivamente para ela. Seu nome era conhecido entre os membros da pequena cidade. Todos sabiam da tragédia que havia marcado sua vida. Um acidente repentino levou seu marido e seus 2 filhos, deixando-a sozinha em uma casa que antes era cheia de vozes e agora só conhecia o eco do silêncio. Cada quarto se transformara em um memorial daquilo que ela havia perdido. As paredes pareciam gritar lembranças. O cheiro das roupas guardadas no armário a esmagava diariamente. A mesa do jantar, antes cheia de risos, se tornara um símbolo cruel do vazio. Ela acreditava que sua história havia acabado, que sua existência se resumiria a sobreviver carregando uma dor sem nome. Mas naquela noite, ao ouvir que aquilo que havia sido destruído seria reconstruído, algo dentro dela que estava morto há anos começou a pulsar. Não era um retorno ao passado. Não era a ilusão de ter de volta o que já havia partido. Era uma promessa diferente. A de que Deus era capaz de escrever capítulos novos em páginas que ela acreditava queimar para sempre. Enquanto chorava, sentiu como se paredes invisíveis dentro dela estivessem sendo derrubadas, abrindo espaço para que um sopro de vida pudesse entrar novamente. Dias depois, essa mulher começou a experimentar reviravoltas inesperadas. Primeiro veio a coragem de abrir as cortinas da casa, que estavam fechadas desde o dia da tragédia. Depois, a força para arrumar os quartos, não mais como túmulos, mas como espaços vivos. Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade de acolher 3 crianças que haviam sido abandonadas em outra cidade. E ela, que acreditava ter perdido para sempre a chance de ser mãe, viu diante de seus olhos a profecia se cumprir. Não foi devolver o passado, mas reconstruir um futuro. O que estava destruído se tornou testemunho. Aquela casa que era marcada por silêncio e luto se encheu novamente de risadas e passos correndo. Joel 2:25 diz: restituirei os anos que foram consumidos. Essa palavra não fala apenas de recuperar tempo, mas de trazer de volta aquilo que parecia irreparável. A promessa da restituição divina é maior do que qualquer perda, porque Deus não apenas devolve, Ele transforma. O Espírito Santo não olha para as ruínas e desiste. Ele olha e diz: aqui eu posso construir algo novo, algo que vai glorificar o meu nome. Talvez você agora esteja olhando para os destroços da sua vida. Relacionamentos quebrados, sonhos desfeitos, oportunidades que desapareceram. Talvez o vazio que você sente seja semelhante ao daquela mulher. Uma casa cheia de memórias que só trazem dor. Um coração repleto de ausências que ninguém consegue preencher. E enquanto você escuta estas palavras, pode ser que a sensação seja a mesma. Isso é impossível de reconstruir. Mas lembre-se, a profecia não é uma ideia humana, é um decreto do céu. Deus não devolve o passado, Ele escreve futuros que nem ousamos sonhar. Ele pega as cinzas e produz beleza. Ele pega o pranto e gera riso. Ele pega a tragédia e constrói testemunhos. O que parece impossível para você é apenas matéria-prima para que o poder dele seja revelado. Se ele disse que vai reconstruir, não importa o tamanho da destruição, não importa há quanto tempo tudo foi perdido. Ele não precisa de peças inteiras, ele pode começar do pó. E agora eu falo diretamente com você. Quantas vezes você olhou para a sua vida e disse: acabou, não tem mais jeito? Quantas vezes acreditou que não havia mais nada para ser construído? Pois hoje essa palavra ecoa em sua direção. O que foi destruído, eu reconstruirei diante dos teus olhos. Essa não é uma promessa genérica, é um chamado específico para restaurar aquilo que você acreditou estar morto. Você teria coragem de acreditar nisso hoje? Você ousaria crer que mesmo em meio aos escombros, algo novo pode nascer?
Talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora, ouvindo esta mensagem. Porque o Espírito Santo decidiu lembrar você de que ele ainda não terminou a obra. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo agora com alguém que também precisa reconstruir a vida. Talvez essa promessa não seja apenas para você, mas também para quem você ama. Terceira profecia: haverá perseguição, mas ela não te consumirá. A terceira profecia não veio como consolo, mas como um aviso carregado de peso espiritual. Haverá perseguição, mas ela não te consumirá. Pelo contrário, será o sinal de que você está no caminho certo. Assim que as palavras foram pronunciadas, um silêncio desconfortável tomou a igreja. Era diferente das outras promessas. Não trazia a mesma suavidade, não parecia oferecer descanso imediato. Era como uma espada atravessando o ar, deixando todos em alerta. Alguns olharam uns para os outros sem entender. Outros abaixaram os olhos com receio. Porém, no coração de alguns, a frase não trouxe medo, trouxe confirmação. Naquela cidade, a fé era motivo de riso em muitos lugares. Pessoas que iam à igreja eram chamadas de fanáticas, jovens cristãos eram ridicularizados nas escolas, trabalhadores perdiam oportunidades quando se declaravam crentes. Era um ambiente hostil, silencioso, mas constante. Muitos já haviam se questionado se valia a pena permanecer firmes. E quando ouviram essa profecia, entenderam. A perseguição não era sinal de abandono. Era selo de autenticidade. Era o céu dizendo que cada afronta, cada zombaria, cada porta fechada não era derrota, mas prova de que estavam alinhados ao propósito. Meses depois, a cidade foi abalada por uma onda mais agressiva. Líderes religiosos foram ameaçados, famílias cristãs foram expostas ao ridículo em público, negócios de crentes começaram a ser boicotados. E aqueles que estavam naquela noite se lembraram da profecia. Ao invés de desespero, sentiram força. Era como se o Espírito Santo tivesse preparado o coração deles com antecedência. O que poderia ter sido motivo de desistência se transformou em certeza. Se a perseguição havia chegado, era porque estavam exatamente onde deveriam estar. Mateus 5, 11, 12 traz a mesma promessa que ecoava naquela noite. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. O que o mundo chama de vergonha, o céu chama de honra. A perseguição não é castigo, é medalha. Não é derrota, é testemunho de que você carrega algo que incomoda as trevas. Muitos não entendem, mas quando você decide viver de acordo com a verdade, inevitavelmente será alvo de resistência. É impossível carregar a luz sem provocar incômodo na escuridão. Por isso, quando zombam de você, quando te chamam de fanático, quando fazem questão de te excluir por causa da sua fé, isso não deve ser motivo de vergonha. É exatamente nesse momento que o Espírito confirma: você pertence a Ele. Pense na força dessa promessa. Perseguição não te destruirá. Ela não tem poder para arrancar o que Deus colocou em você. Pelo contrário, ela é a evidência de que o fogo do Espírito queima em você. O inimigo não persegue o que não ameaça. Se você tem sido atacado, é porque carrega algo precioso demais para ser ignorado. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha sido zombado no trabalho, rejeitado em grupos de amigos, até dentro da família por acreditar em Cristo. Talvez cada crítica tenha tentado silenciar sua fé e você tenha pensado em se calar para evitar dor. Mas escute essa profecia mais uma vez. Haverá perseguição, mas ela não vai te consumir. Se você permanecer firme, descobrirá que cada afronta apenas fortalece sua raiz. Cada ataque apenas confirma que você não pertence ao mundo, mas ao reino. O apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu em 2 Coríntios 4, 8, 9.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O mesmo Espírito que sustentou Paulo e os primeiros cristãos é o mesmo que te sustenta agora. A perseguição pode te cercar, mas não pode te consumir, porque há uma presença maior guardando sua vida. E agora eu pergunto a você: quantas vezes você sentiu o peso de ser excluído por crer em Jesus? Quantas vezes pensou em se esconder para não enfrentar zombaria? O Espírito Santo hoje te lembra que cada afronta é sinal de que você está no caminho certo. O fogo da perseguição não queima quem é guardado pelo céu, apenas purifica sua fé e a torna mais forte. Você teria coragem de encarar o desprezo do mundo se soubesse que isso é prova de que pertence ao reino eterno? Quarta profecia. A minha paz será como um escudo sobre ti. A quarta palavra não veio para animar a plateia. Veio para silenciar guerras que ninguém via. A minha paz será como um escudo sobre ti. No canto esquerdo da igreja, um homem de 40 e poucos anos ergueu os olhos com dificuldade, como quem sai debaixo d'água para respirar. Havia 2 décadas que as noites dele eram campos de batalha. A cama era trincheira, o travesseiro uma pedra, a cabeça um labirinto sem saída. Ele tentava dormir e era puxado de volta por pensamentos que não se calavam, por culpas antigas, por contas atrasadas, por frases duras que ouviu na infância, por decisões erradas que o perseguiam. Naquela noite, quando a profecia foi dita, ele sentiu algo diferente, como se alguém abrisse a janela de um quarto fechado havia anos e o ar finalmente entrasse. Não foi euforia, não foi arrepio, foi um descanso que desceu devagar, como um cobertor sobre um corpo cansado. Ele respirou fundo e teve a impressão de que respirava pela primeira vez. Paz como escudo não é a ausência de inimigos. É a certeza de que mesmo cercado, você não será atingido. A mente dele ainda lembrava de problemas reais, mas a lembrança tinha perdido o ferrão. O medo ainda tentava se pronunciar, mas a voz não alcançava o coração. Enquanto a igreja permanecia em silêncio, ele fechou os olhos e percebeu que o corpo, acostumado ao estado permanente de alerta, começou a ceder. Ombros que viviam duros se relaxaram. A mandíbula travada afrouxou. A respiração encontrou um ritmo mais lento. Não havia barulho de vitória, mas havia um governo novo se instalando no território secreto da alma. Ele entendeu que Deus não prometeu um mundo sem tempestades. Prometeu navegar com ele. A paz não apagou as nuvens. Colocou nele um leme. Filipenses 4:7 descreve essa experiência como algo que excede todo entendimento. O apóstolo não fala de um sentimento produzido por circunstâncias favoráveis. Fala de uma guarda espiritual que vigia mente e coração. É como se o Espírito colocasse sentinelas ao redor daquilo que o inimigo tenta invadir. João 14:27 reforça o mesmo tom quando Cristo afirma que a paz que ele dá não é a que o mundo conhece. A paz do mundo depende do que acontece fora. A paz de Cristo nasce de quem habita dentro. Quem só conhece a primeira vira refém de notícias, números e humores. Quem recebe a segunda aprende a caminhar sobre águas agitadas sem afundar. Naquela madrugada, o homem voltou para casa e descobriu que a promessa não era poesia. Entrou no quarto, apagou a luz, encostou a cabeça e pela primeira vez em 20 anos não precisou negociar com a insônia. Não contou azulejos, não abriu o celular para distrair a mente, não fez acordos com remédios que lhe deixavam entorpecido no dia seguinte. Deitou e dormiu em paz. Ao acordar, percebeu que a guerra continuava do lado de fora, mas que algo havia mudado de lado dentro dele. O inimigo que antes reinava agora batia do lado de fora da muralha. A paz, como escudo, não o tornara ingênuo, o tornara protegido.
O medo não desapareceu do mundo, perdeu o trono no coração. Talvez a sua batalha seja parecida, talvez ninguém perceba, porque você sorri bem nas fotos, trabalha bem, conversa bem, mas por dentro vive cansado. A mente não para, o corpo pede trégua, o coração apaga incêndios com copos d'água. Você tenta controlar tudo para se sentir seguro e descobre que quanto mais controla, mais ansioso fica. Você cria rotas de fuga que te deixam ainda mais preso. O espírito hoje te oferece outra rota. Não manda você fingir que está tudo bem. Não manda negar a dor. Não manda repetir frases vazias. Ele convida você a se render a um comando que parece simples e é revolucionário. Receba a paz que vem do alto e permita que ela assuma o posto de guarda sobre a sua mente. Quem governa a mente governa os passos. Quem tem paz para pensar tem força para decidir. Essa paz muda a maneira como você lida com notícias ruins. Não maquila a realidade, alinha o coração com a verdade. Com paz, você não nega o diagnóstico, mas não entrega a alma a ele. Com paz, você não ignora a conta, mas não faz dela o seu senhor. Com paz, você continua firme quando a opinião dos outros tenta te arrastar. Salmo 4:8 descreve esse lugar com precisão quando diz que em paz nos deitamos e logo dormimos, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Não é romantização. É segurança real que não depende de cadeado, alarme ou saldo bancário. É segurança que nasce da presença. Talvez você se pergunte como receber algo assim. A resposta não está em técnicas secretas, está em rendição. A paz de Deus não é um prêmio para quem merece, é um presente para quem se rende. Quando você abre mão do controle absoluto, quando confessa que suas tentativas de administrar tudo te adoeceram, quando troca a ansiedade pela confiança, o Espírito Santo encontra espaço para colocar o escudo. Insistir em carregar sozinho o que não cabe em você é receita para fracasso. Entregar ao Pai aquilo que você não pode resolver é sabedoria. A paz não se impõe, ela ocupa o lugar que você libera. Eu falo com quem se acostumou a brigar com a própria mente, com quem tenta resolver o dia de amanhã de madrugada e perde o hoje, com quem está cansado de sorrir por educação e chorar escondido no banheiro. O convite não é para fingir, é para descansar. Se a paz dele for o seu escudo, você vai atravessar o mesmo caminho por fora e um caminho completamente novo por dentro. O vento continuará soprando, mas você não será derrubado. A voz do medo continuará tentando, mas você reconhecerá outra voz que chama pelo nome. Quando a paz guarda, o coração para de correr sem sair do lugar e volta a caminhar na direção certa. Agora responda com sinceridade. Se você pudesse colocar hoje a sua mente debaixo desse escudo, faria isso sem negociar com o medo que aprendeu a te governar. Se a resposta for sim, comece confessando que precisa, peça essa paz com palavras simples e receba pela fé. Quando ela chegar, você vai saber. O corpo reconhece, a alma confirma e o espírito se alegra. E quando a paz assume o posto, quem vivia curvado volta a ficar de pé. Se você deseja experimentar essa paz, que não depende das circunstâncias, escreva nos comentários: eu recebo essa paz. Seu testemunho pode encorajar outra pessoa a buscar o mesmo descanso. Quinta profecia: do pó eu levantarei guerreiros. A quinta palavra não foi doce, não veio como um consolo suave, mas como uma convocação militar vinda do céu. Do pó eu levantarei guerreiros. O som da frase parecia cortar o ar como uma trombeta invisível. De repente, alguns jovens que estavam apenas encostados nas paredes, quase indiferentes, começaram a se mover. Não eram os que ocupavam os primeiros bancos, nem os que carregavam aparência de piedade. Eram aqueles que muitos consideravam sem futuro, os que a sociedade já havia desistido. O cheiro de cigarro ainda impregnava suas roupas.
Os olhos denunciavam noites mal dormidas. A pele trazia marcas de escolhas amargas. Mas quando ouviram a profecia, foi como se uma força que não vinha deles os puxasse para o altar. Lágrimas que eles mesmos não sabiam de onde vinham começaram a escorrer. Não eram lágrimas de vergonha, eram de rendição. Um rapaz caiu de joelhos e, entre soluços, confessava que não conseguia mais viver do jeito que estava. Outro, com voz rouca, pediu perdão pelas vezes em que zombou de tudo aquilo. Uma jovem abraçou a própria barriga e chorou pela vida que carregava, fruto de uma relação passageira, mas ao mesmo tempo sentindo que não estava sozinha. Foi um cenário que lembrava Ezequiel 37, quando Deus mostrou ao profeta um vale de ossos secos e ordenou: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim como naquele vale, ossos começaram a se juntar, carne começou a tomar forma e um exército surgiu diante dos olhos espirituais. O Espírito Santo não estava apenas restaurando pessoas, estava erguendo soldados. Soldados que não aprenderiam em livros de teoria, mas na prática da superação. Cada cicatriz se tornaria armadura, cada queda se tornaria testemunho, cada dor se transformaria em combustível para alcançar outros. Aqueles que antes se consideravam inúteis passaram a sentir dentro de si uma voz dizendo: você tem valor, você foi escolhido, você não é um erro, é um chamado. Com o passar dos anos, muitos daqueles jovens se tornaram líderes espirituais. Um deles foi enviado como missionário para fora do país, outro plantou igrejas em comunidades carentes, outro recuperou dependentes químicos que estavam exatamente onde ele havia estado. A palavra se cumpriu com detalhes. Do pó surgiram guerreiros. Essa profecia não fala apenas de pessoas do passado, fala de você também. Quantas vezes você já se sentiu sem valor, como se estivesse perdido entre os rejeitados? Quantas vezes acreditou que a sua história não tinha mais conserto? O Espírito está dizendo que não importa quão baixo você tenha caído, não importa quanto pó esteja grudado em você, ainda existe um chamado. Deus não olha para o rótulo que te deram, Ele olha para a obra que já começou dentro de você. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir os fortes. Isso significa que você não precisa ser perfeito para ser usado, precisa apenas estar disposto a se levantar. O pó não define quem você é, apenas mostra de onde você será levantado. A verdadeira identidade de um guerreiro não está na armadura que veste, mas no chamado que carrega. E agora eu falo com você que ainda se sente pequeno. Você consegue acreditar que mesmo do chão mais baixo, o Espírito pode te erguer para batalhas que vão salvar vidas? Você teria coragem de se colocar diante dele e dizer: eis-me aqui. Levanta-me do pó e faz de mim um guerreiro? Sexta profecia. Verás milagres no meio da tua casa. A sexta palavra foi liberada como promessa íntima, direcionada não apenas à coletividade, mas ao lugar mais vulnerável da vida: o lar. Verás milagres no meio da tua casa. O ambiente ficou denso, como se cada pessoa presente fosse atravessada por uma esperança que se infiltrava sem pedir licença. Uma mãe que ocupava os primeiros bancos levantou-se de repente, tomada por lágrimas que não conseguia controlar. Sua filha estava hospitalizada e os médicos haviam decretado que não havia mais solução. O coração dela havia se acostumado ao compasso da espera, como se cada visita ao hospital fosse a contagem regressiva para um adeus. Mas ao ouvir essa palavra, ela sentiu algo diferente. Não foi ilusão, não foi fuga, foi convicção. Aquela frase queimava em sua alma como fogo, e ela decidiu segurar-se nela com todas as forças. Dias depois, contra todos os laudos, sua filha abriu os olhos, começou a respirar sem aparelhos e voltou para casa saudável.
O testemunho espalhou-se pela cidade, deixando médicos confusos e corações quebrados em reverência. Na mesma noite, um casal sentado lado a lado, mas separado por um abismo invisível, também foi atingido pela promessa. Eram conhecidos na comunidade pelos gritos que ecoavam pelas paredes da casa. O amor que um dia existiu havia se transformado em hostilidade, e o divórcio parecia questão de tempo. Porém, quando ouviram a profecia, algo se moveu dentro deles. Não foi apenas um arrepio, foi como se uma muralha de orgulho fosse trincada por dentro. Voltaram para casa em silêncio, mas naquela madrugada, em meio às lágrimas, pediram perdão um ao outro. Dias depois, testemunharam diante da igreja que estavam recomeçando, não apenas como casal, mas como família restaurada pela mão de Deus. Essa palavra não se restringia a curas físicas ou reconciliações matrimoniais. Era um lembrete de que o Espírito Santo não age apenas no templo, nas reuniões públicas, nos eventos grandiosos. Ele age no espaço íntimo, no chão da cozinha, na mesa do jantar, nos quartos onde o choro se esconde. Atos 16:31 declara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa promessa não é simbólica, é literal. A transformação começa em corações, mas se espalha pelas paredes da casa, alcançando filhos, pais, irmãos, gerando uma cadeia de milagres que atravessa gerações. Talvez a sua casa hoje seja marcada por gritos, por silêncio pesado, por portas batendo. Talvez a mesa do jantar seja um lugar de olhares frios, sem diálogo, sem alegria. Talvez você acredite que é impossível ver transformação nesse ambiente, mas a promessa continua viva. Verás milagres no meio da tua casa. Não importa se o clima é de guerra, se há vícios, se há distâncias irreparáveis. O Espírito é especialista em restaurar lugares que os homens desistiram de consertar. E eu preciso falar diretamente com você. Quantas vezes você orou em silêncio, pedindo a Deus que entrasse em sua casa, que mudasse o coração de alguém, que soprasse esperança onde só existe frieza? Talvez você tenha se cansado de esperar. Talvez já tenha se convencido de que nada mudará. Mas a mesma palavra que devolveu uma filha à vida e restaurou um casamento, continua ecoando hoje. O Espírito Santo não mudou. Ele ainda transforma lares em altares, ainda muda histórias dentro de paredes que pareciam condenadas. A pergunta agora é: você teria fé suficiente para acreditar que o próximo milagre pode acontecer dentro da sua casa? Se você crê que milagres podem acontecer na sua casa, declare isso agora nos comentários e compartilhe este vídeo com sua família. Você pode ser o canal para o próximo milagre dentro do seu lar. Sétima profecia. Aqueles que zombarem do meu espírito verão com os olhos, mas não tocarão com as mãos. A sétima palavra caiu como um alerta que fez muitos se remexerem no banco. Aqueles que zombarem do meu espírito verão com os olhos, mas não tocarão com as mãos. Não foi uma promessa de conforto, foi uma advertência carregada de seriedade. Um grupo de jovens, sentado no fundo da igreja, não resistiu à tentação de rir. Eles cochichavam, trocavam olhares irônicos, faziam piadas baixas como se tudo aquilo fosse teatro, mas ao longo do culto perceberam algo inquietante. Assistiam as pessoas chorando, sendo curadas, entregando suas vidas, mas dentro deles não acontecia nada. Não havia emoção, não havia transformação, apenas um vazio gelado. Era como observar uma festa por trás de um vidro, enxergando cada detalhe, mas sem jamais participar. O Espírito Santo não se impõe, ele não arromba portas, ele bate e espera. Quem abre, experimenta. Quem zomba, permanece do lado de fora. E foi isso que se cumpriu diante de todos naquela noite. Muitos receberam, mas alguns saíram do mesmo jeito que entraram. Gálatas 6:7 diz: de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
A zombaria não apenas afasta a bênção, ela cega o coração. Os jovens que riram naquela noite mais tarde confessaram a sensação angustiante de ver e não sentir, de estar perto, mas nunca tocar. Foi o preço de ter tratado o sagrado como comum. Essa profecia serve de aviso até hoje. Quantos tratam as coisas de Deus com indiferença? Quantos reduzem a presença a espetáculo? Quantos falam dele como se fosse apenas mais uma crença entre tantas? A consequência é sempre a mesma. Ficam como espectadores daquilo que não ousam viver. A vida segue vazia, mesmo cercada de milagres. O coração continua árido, mesmo diante da fonte. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha estado em um ambiente onde outros foram tocados e você não sentiu nada. Talvez tenha olhado com ceticismo para experiências reais, acreditando que eram exageros emocionais. E no fundo, saiu de lá com a sensação incômoda de estar de fora. O Espírito não deseja te manter assim, deseja te atrair, mas ele não compete com zombaria. Quando o coração se fecha em ironia, a mão que abençoa se recolhe, e eu preciso te perguntar: você vai continuar olhando de fora, assistindo milagres acontecerem na vida de outros, ou vai abrir mão da resistência para experimentar por si mesmo? Essa profecia não é uma condenação inevitável, é um convite para escolher. O Espírito não rejeita corações quebrados, mas se afasta de corações endurecidos. Você tem a chave para decidir de que lado vai permanecer. O lado de quem vê e toca, ou o lado de quem só enxerga sem jamais provar. Oitava profecia. Eu abrirei portas que não existem. A oitava palavra caiu como uma promessa impossível de ser compreendida pela lógica humana. Eu abrirei portas que não existem. O silêncio tomou a sala, porque ninguém ali tinha como decifrar algo tão misterioso. Que portas eram essas? Como poderiam ser abertas se não existiam? Enquanto muitos ainda tentavam processar, um homem sentado no canto direito da igreja sentiu o coração acelerar. Ele estava desempregado há anos, carregava a vergonha de não conseguir sustentar a própria família. Já havia batido em dezenas de portas. Já ouvira tantas negativas que sua fé se tornara quase pó. Entrou na igreja sem esperança, apenas para não se afundar de vez. Mas quando ouviu essa palavra, algo dentro dele reagiu. Não sabia como, mas acreditou que aquela promessa tinha sido direcionada para ele. Naquela noite, ele voltou para casa ainda sem trabalho, mas com um peso arrancado da alma. Dias depois, aconteceu o improvável. Ele recebeu uma ligação para uma vaga na qual nunca havia se candidatado. Um nome lembrado por alguém que ele não via há anos. Uma oportunidade que simplesmente surgiu sem explicação. Era uma porta que não existia até então. Quando ele entrou naquele novo emprego, testemunhou que a profecia havia se cumprido diante dos olhos de todos. Apocalipse 3:8 diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa é a natureza de Deus. Ele não apenas abre portas fechadas, ele cria passagens onde só havia paredes. Ele transforma becos sem saída em caminhos de vitória. Ele cria o improvável, porque o céu não depende da estrutura humana. Enquanto homens se esforçam para abrir cadeados, Deus constrói portais que ninguém imaginava. Quantas vezes você já se sentiu cercado como se sua vida fosse um corredor que termina em muro? Quantas vezes você acreditou que não havia mais opções? Essa palavra é para você. Não importa se todos os relatórios dizem não, se todas as tentativas fracassaram, se todas as portas conhecidas estão trancadas. O Espírito Santo não se limita ao que já existe. Ele cria oportunidades novas. Ele escreve caminhos inéditos. Talvez hoje você olhe para a sua situação e não veja nenhuma saída. Mas a promessa é clara. Portas invisíveis podem surgir diante de você.
O que parece impossível para os homens é cenário perfeito para Deus mostrar sua glória. Essa profecia é mais do que encorajamento, é direção. Se prepare para reconhecer portas que ainda não existem e que surgirão quando você menos esperar. E eu preciso te perguntar: você teria coragem de acreditar que a próxima virada da sua vida pode vir de um caminho que hoje sequer existe? Se você precisa que Deus crie uma porta invisível na sua vida, escreva: eu creio na porta aberta. E compartilhe essa mensagem para que outros também encontrem esperança onde hoje só veem paredes. Nona profecia: eu derramarei um avivamento que começará em silêncio, mas se espalhará como fogo. A nona palavra foi dita de forma tão suave que parecia escapar entre os lábios do pastor como um segredo. Eu derramarei um avivamento que começará em silêncio, mas se espalhará como fogo. Não houve aplausos nem gritos quando a frase foi liberada. O que tomou o ambiente foi um silêncio reverente, quase sagrado. Pessoas começaram a se ajoelhar espontaneamente, algumas sem conseguir pronunciar palavras, apenas soluços contidos que ecoavam no espaço. O choro não era de tristeza. Era como um rio sendo liberado depois de muito tempo represado. Não havia barulho de multidão, havia quebrantamento. Quem olhava de fora poderia pensar que nada especial estava acontecendo, mas no invisível, algo estava sendo aceso. Aquela pequena igreja, esquecida por muitos, se tornou o ponto de partida de algo que ninguém poderia planejar. Dias depois, famílias inteiras começaram a se converter. Jovens antes indiferentes à fé passaram a buscar a presença de Deus em lágrimas. Meses depois, outras igrejas da região começaram a relatar o mesmo movimento. Encontros simples se transformavam em cultos carregados de quebrantamento. Cidades vizinhas foram tomadas por um sopro que ninguém sabia explicar. O que havia nascido em silêncio se espalhou como labaredas que correm pelo campo seco. Avivamento não é agitação artificial, não é sobre palcos iluminados ou estratégias humanas. Avivamento verdadeiro é quando o Espírito Santo decide incendiar corações que estavam apagados. Joel 2:28 já havia profetizado: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Esse derramamento não é produto de homens, é iniciativa divina, e quando ele decide soprar, ninguém consegue conter. Talvez você espere sinais grandiosos, mas a profecia anuncia que começa em silêncio. Pode ser na madrugada, sozinho no quarto, onde lágrimas descem sem plateia. Pode ser numa oração simples, feita sem ensaio, onde o coração se abre sem reservas. É nesse lugar que o fogo começa, porque o avivamento não nasce no espetáculo, nasce no secreto. Depois, como brasa que encontra oxigênio, se espalha. Um coração queimando acende outro, que acende outro, até que cidades inteiras sejam tocadas. O que começou naquela pequena igreja alcançou gerações. Muitos que estavam presentes testemunharam anos depois que nunca mais foram os mesmos. O Espírito os marcou para sempre. E o que é mais impressionante, esse fogo não se apagou. Ele continua vivo, esperando apenas corações dispostos. E eu preciso falar com você agora. Talvez a chama da sua fé esteja quase apagada. Talvez você viva apenas da lembrança de experiências passadas. Essa profecia não é história distante, é convite atual. O Espírito ainda deseja derramar um avivamento, começando no silêncio do seu coração e se espalhando para todos à sua volta. Você estaria disposto a ser essa chama? Você aceitaria carregar um fogo que pode mudar sua casa, sua cidade, talvez até uma geração inteira? Conclusão. As 9 profecias liberadas naquela noite não ficaram aprisionadas no tempo, não se perderam na memória de quem as ouviu.
elas continuam vivas, como sementes lançadas em solo fértil, esperando corações dispostos a acolher e deixar que brotem. Cada palavra foi como uma chave espiritual, abrindo portas que a lógica jamais poderia destrancar. Não foi acaso que você chegou até aqui e ouviu cada detalhe. O Espírito Santo sabia o que você precisava escutar e trouxe você até este momento para lembrar que Ele ainda fala, ainda move, ainda transforma. Talvez em algum ponto do vídeo você tenha sentido algo diferente. Pode ter sido na promessa de não estar sozinho, na garantia de que o que foi destruído pode ser reconstruído, na coragem diante da perseguição, no descanso da paz, no chamado para se levantar do pó, nos milagres dentro de casa, no alerta contra a zombaria, na abertura de portas invisíveis ou no fogo de um avivamento silencioso. Seja qual for a palavra que queimou dentro de você, não ignore. O que você sentiu não foi emoção passageira, foi um toque real. Essa foi a forma do céu dizer que você ainda é visto, ainda é amado, ainda é chamado. Agora você precisa escolher o que fazer com isso. Pode sair igual entrou, como quem apenas ouviu uma história, ou pode decidir viver como quem recebeu uma convocação. Se permitir, essas palavras podem redefinir seu destino. Se guardar, elas podem transformar não apenas sua vida, mas também a vida de todos que estão ao seu redor. O Espírito Santo não libera promessas em vão. Ele envia sementes para frutificar. E eu preciso te perguntar, qual dessas profecias falou mais forte com você? Qual delas parecia escrita exatamente para a sua situação? Compartilhe nos comentários, porque o que você testemunhar pode ser a resposta que outra pessoa está pedindo em silêncio. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Talvez a palavra que mudou você seja exatamente a palavra que salvará outro. E inscreva-se neste canal, mas faça isso não por hábito, mas por coragem. Coragem de se expor à presença que transforma. Coragem de abrir mão do controle. Coragem de viver uma fé que não é teórica, mas real. Porque estas palavras não foram apenas memórias de um culto distante. Foram recados do Espírito para a sua vida hoje